Boa noite. Eu vou falar um pouquinho do trabalho aqui, falar um pouquinho dos livros de uma forma geral. O primeiro livro já está na editora, em breve já vai ser lançado. E já estou trabalhando e escrevendo o segundo livro, que tem informações muito importantes. E agora que eu estou começando a escrever e pegando tudo que eu documentei esse tempo todo, eu tenho me surpreendido com mensagens ali que foram para as épocas de hoje. Essas mensagens foram trazidas em 2020. E muitas das mensagens que estavam lá guardadas, gravadas e guardadas, está acontecendo hoje. Então isso só comprova o que nós acabamos de falar aqui, o Pai no controle de tudo. Nada foge do controle do Pai. Quando eu menciono as experiências que nós tivemos lá atrás, no início desse trabalho, em que nós enfrentávamos muitas lutas, passávamos de uma fase para outra, enfrentando lutas, e às vezes eu me lembro de um episódio que está no primeiro livro, que já vai sair, e eu posso trazer esse episódio aqui, porque me marcou muito, que nós estávamos enfrentando problemas com uma irmãzinha, que era a médium da casa, estava com muita dificuldade. Ela estava enfrentando uma luta muito grande. E nessa época, ela até estava pensando em suicídio. Essa irmã hoje não está mais aqui na casa, porque ela se afastou da casa. Tá? Mas na época... E foi interessante que veio um espírito aqui bem complicado, foi trazido e ele falava comigo. Ele incorporou na Sabrina, canalizou, aliás, ele não incorporou, ele canalizou, porque ele era tão complicado, tão trevoso, que havia uma canalização bem distante. E ele falava, eu estou sendo obrigado a estar aqui. Eu fui intimado. Com esse aqui não se brinca, falava assim. E ele estava se referindo ao anjo Gabriel que trouxe ele. E ele, com esse aqui não se brinca. Com ele, a coisa é diferente. Eu fui intimado, eu vim aqui para falar que sou eu que estou fazendo essa bagunça lá na vida dela. E não vou parar, porque me foi autorizado. Pelas escolhas. Foi pelas escolhas. Está sendo autorizado. Eu só vim trazer o recado porque eles me pediram que eu trouxesse o recado aqui para vocês saberem o que está acontecendo. E ele, pronto, já entreguei o recado, agora me leva embora. E ele foi. E depois foi mostrado para Sabrina o que estava acontecendo, que era escolha. E Deus estava permitindo. Não adiantava a gente ficar orando, pedindo, porque era escolha. Ela tinha que fazer a escolha. A gente orava e ajudar? Sim, muito. Porque eu tive experiência com irmãos que desencarnaram e que foram lá para baixo. E eu fiquei orando por eles. E teve um que veio se comunicar comigo e disse assim, continua orando por mim, que as tuas orações estão me ajudando. E uma vez teve um, que a Claudinha vai lembrar, que foi na Claudinha que veio. Eu estava orando muito por este e eu sabia que era ele, porque eu estava orando demais por ele e conversava com ele. E ele estava lá embaixo. E aí, quando eu fiz uma oração,
Ele incorporou em Claudinha, veio na minha direção, chorando, me abraçou, agradecendo e foi levado. E eu falei para ela, eu sei quem é, que eu estou orando por ele, para acelerar esse processo dele de recuperação. Estou orando muito, conversando muito com ele, explicando as coisas que ele nunca compreendeu aqui, para ver se ele compreende lá, para cair em si. Então, o que eu tenho para falar sobre o momento que nós estamos vivendo é estar no controle do Pai. Nada fugiu do controle dele, nada. Tudo que a casa passou e que a casa viveu era necessário. O Pai estava resgatando vidas. O Pai estava dando oportunidade a vidas, porque entrou num processo de repetição encarnatória. Mas o Pai estava dando oportunidades. E muitos foi dada a oportunidade de escolha. Então, quando a gente vê a divisão, pensa que acabou, não, é um recomeço. Tanto para um lado como para o outro, pelas escolhas que são realizadas. Os que se identificarem aqui com a casa, pelo padrão que a casa vai estabelecer, ficarão com a casa. O que se identificarem com a outra opção, a outra casa, pelo padrão que a casa vai estabelecer, vão ficar com a outra casa. O Pai simplesmente está separando, fazendo separações. O Pai está adequando os filhos aonde eles precisam estar. Porque o Pai não desampara nenhum filho. Tudo é pela escolha. Quando o Pai diz que sempre tem um cantinho para um filho, tem. Não é só dizer assim, vai sair desse planeta, vai para outro. Não, aqui o Pai remaneja de um lugar para o outro. O Pai vai remanejar um filho para o local que ele vai mais se adequar. Isso é a misericórdia do Pai. Mesmo aqui no período que nós estamos encarnados, o Pai vai remanejar muitos filhos. Vai colocar nas casas que eles precisam estar. Vai colocar nos locais que eles precisam estar. Porque ali é oportunidade de melhora. Uma vez, eu já disse isso aqui, repito, uma vez eu ouvi de um preto velho que me disse assim, filha, mesmo um espírito bem complicadinho, sempre tem algo a ensinar. Aprenda a ouvir. E eu achei isso muito interessante, me lembrou um livro que eu li, o autor desse livro, que eu gosto muito de ler, é Max Lucado. Eu como tenho dificuldade de decorar títulos de livro, eu não sei se é Simplesmente Jesus ou Como Jesus é um nome assim, o livro. Eu acho que é Simplesmente Jesus. E me chamou a atenção quando ele escreveu que ele entrou numa loja, deram um cartão, o vendedor se apresentou e deu um cartão a ele. E ele pegou o cartão e enfiou no bolso e não gravou o nome do vendedor. Quando ele quis comprar, cadê o nome? Ele não ouviu. Ele pegou o cartão e não ouviu o nome. E ele percebeu que ele não ouvia as pessoas. Ele se envergonhou de ter esquecido do nome do vendedor, ele pegou o cartão para olhar o nome. E isso é com a gente não ouve o irmão. Vem as mensagens, a gente não analisa as mensagens na amplitude da mensagem. A gente se deixa levar, às vezes, por nossas convicções inabaláveis, naquilo que a gente acredita, então a gente sempre vai seguir aquele que está falando a mesma língua que nós. Aquele que está na nossa mesma vibração. E falando a mesma língua que nós queremos. Só entendemos daquela forma. Mas Deus permite? Sim.
Não pense que não há crescimento. Quantos espíritos já se manifestaram aqui? Quantos livros a gente já leu que lá embaixo, nas trevas, há disciplina e evolução. Lá também está evoluindo. Acha que lá não tem luz? Que é só treva? Tem luz. Está apagadinha, mas tem. E vai, vidas são alcançadas ali, muitos estão evoluindo, tanto que muitos saem dali e vêm para a luz. E quantos da luz caem lá? Porque a luz vai diminuindo, vai lá. Eram da luz. Ontem eu estava escrevendo isto, de uma gravação que a gente fez de um trabalho aqui. Era um irmão que veio de outro orbe planetário, muito evoluído, veio para ajudar, veio em missão para a Terra, para ajudar aqui. E ficou agarrado a essa vida. Esqueceu da missão e não cumpriu. Foi lá para baixo, porque só fez besteira. Foi lá para baixo. Foi resgatado aqui na casa. E ele falava, e ele disse: como eu vou fazer para recuperar o que eu fui? Eu vim em missão. Ele era evoluído lá, caiu aqui. Quantos de nós que estão aqui na Terra, que eram tão evoluídos nos seus planetas, vieram em missão à Terra e caíram? Então, gente, tudo está no controle do Pai. O Pai sabe o que vai acontecer. E o Pai não abandona nenhum filho. Ele vem buscar. Ele vem buscar os seus. Ele envia seus enviados. Ele envia aqueles que vai ajudar, vai lá buscar. E se a gente não entender que tudo está no controle dele, e o Pai tem um lugarzinho para cada filho, e o Pai vai sempre nos dar o melhor. Mas nos dar o melhor não quer dizer que ele vai passar a mão na nossa cabeça. Isso não quer dizer que ele vai dizer assim, ó, não. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Nós vamos estar debaixo da lei universal. A lei vai se cumprir em nós. Mas sabe quem nos pune? Somos nós mesmos. Porque quando nós nos defrontamos com a lei, aí é que a gente descobre que nós não a cumprimos. Aí que começa. Aí eu digo que aí a porca torce o rabo. Aí torce mesmo, que aí a gente vai ter que entender onde é que foi o erro. E enfrentar os erros. Mas enfrentar os erros não é para apontar o dedo para nós e dizer, você é culpada. Não. É saber recomeçar. É saber fazer uma análise. É saber encontrar seus erros. É saber ver as suas dificuldades. E dizer, eu me perdoo pela minha dificuldade em ter realizado isto. Eu me perdoo por ter fracassado aqui, porque eu não tive uma visão mais ampla. Mas eu quero recomeçar e fazer o melhor. E é essa oportunidade que Deus dá para nós. Muitas das vezes, quando nós vemos a agressividade, parte das nossas emoções. Pensa que é só encarnado que tem esse... só encarnado que tem um temperamento complicado e tem as emoções. Não, desencarnado também. Até espíritos. Quantos espíritos evoluídos, muito evoluídos, vêm encarnar na Terra para descer um pouco do pedestal, gente? Sabe por quê? Está lá em cima, não está compreendendo quem está aqui embaixo. Não está compreendendo a limitação do outro. Ele desce para viver aquilo, para poder entender o outro. Porque ele já esqueceu.
Aí é nessa que muitos caem. Muitos caem. Porque nós estamos aqui para lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos, botar em prática o amor, o perdão. Porque é com esse botamento, isso aí de você não enxergar nesse corpo denso, é que você vai ter que se esforçar mais, para compreender mais, entender mais. Quando você estiver lá em cima, que você olhar para cá, você vai dizer assim, eu já vivi aquilo ali, eu compreendo o que ele está passando. Então, gente, é hora da gente pensar. Pensar muito. E se esforçar para entender a obra do Pai sobre esta terra. Porque quando a gente se coloca nessa posição de ataque, de crítica severa, de ataque, de achar que está errado, é que a gente não conheceu o Pai. E a gente não se esforça para conhecer. É que a gente não entende a obra do Pai e nem se esforça para entender. É porque nós queremos dar as nossas próprias direções. Nós queremos dizer para Deus como Ele tem que ser. Nós queremos dizer para Deus como Ele tem que agir. Nós queremos dizer para Deus como é que Ele tem que se estabelecer sobre a face da terra, porque a gente entende mais que Ele a terra. Então nós queremos dizer, eu já tive essa experiência aqui que eu relato, já relatei em outros vídeos, eu relato de novo aqui. Que uma vez que eu estava passando por um processo complicado na minha vida e eu estava trabalhando num local, terminei o trabalho, estava vindo para casa, eu dirigindo, eu estava no volante dirigindo e comecei a conversar com o Pai. E eu falei assim para o Pai, poxa, tu esqueceu de mim. Porque eu não vejo uma luz no final do túnel, nessa situação, não vejo. Eu falei assim, eu acho que tu esqueceu de mim. Eu falei assim, também pudera, até Jesus lá na cruz, tu esqueceu dele lá. Aí, cheguei aqui, parei o carro, estacionei aqui, Sabrina saiu lá de dentro, veio na minha direção, o Pai canalizado com ela, chegou, filha, eu ouvi teu clamor. Veio na minha direção, eu ouvi teu clamor. Tu foste ousada, filha. Aí perguntou assim, você sabe a diferença do ousado para o arrogante? E eu já chorando, né? Porque eu falei, misericórdia. Aí eu, não, Pai. Ele disse assim, o ousado abre seu coração para mim, o arrogante me diz o que eu tenho que fazer. Então nós queremos ser ousados, abrir o coração para Deus, ou nós queremos ser arrogantes e dizer para Deus como é que tem que ser as coisas. É um caso a pensar. Porque nós não sabemos nem qual é o nosso planejamento encarnatório, a gente vem às cegas, não sabe o que planejou lá, não sabe o que tem que fazer aqui, tem que descobrir pelos sinais que apresentam nas nossas vidas e a gente ainda quer dizer para Deus como é que as coisas têm que ser feitas. Se a gente nem sabe o que a gente assinou lá. E damos as nossas próprias direções. Então é essa mensagem que eu deixo para a gente pensar. E essa mensagem é para mim também. Que Deus nos abençoe.